Em Nope, Jordan Peele, em seu terceiro filme, já arrisca fazer uma espécie de filme-teoria. Acontece que o filme tem uma espécie de autoconsciência que parece estar sempre nos destinando a pensar um pouco sobre cinema. Ainda que haja uma representação que funciona muito bem descolada de toda essa questão da essencialidade do cinema de um filme de monstros, o filme discute muito sobre a teoria cinematográfica. Isso porque o filme ele vai atuar em duas frentes. Em uma, o cinema como meio de controle da natureza. Em outra, o cinema como meio de representação exibicionista. E esses dois fatores atuam em dialética, ou seja, justapostos entre si, caminhando em direção a uma ideia. E a escolha inicial de mostrar o primeiro filme da história do cinema já nos demonstra um pouco sobre isso. Porque por mais que a história do cinema tente invisibilizar que o primeiro filme na história foi representado por um negro em cima do cavalo, há ali o que a gente chama de imagem prova. O cinema é a arte que melhor responde ao problema da forma e, portanto, melhor responde à realidade. O espectador que assiste a um filme vê nele uma verdade. E é curiosa essa escolha do Jordan Peele de mostrar esse fato do início do cinema aqui pra gente, na medida em que a resolução do problema do filme só pode ser feita pela imagem prova. Os nossos personagens constantemente saem do local problema, eles poderiam caminhar pelo mundo e fugir do problema estabelecido, mas eles sempre retornam, porque a resolução do problema está sempre no mostrar. Resolver o problema aqui em No só é possível pelo controle da natureza através do mostrar. Isso é bastante evidente quando esse monstro se manifesta pra gente lá nas nuvens, como uma entidade metafísica ou uma entidade natural. E é interessante como a resolução do problema do filme, quando finalmente há a possibilidade de capturar a imagem prova, o cavalo chega mais uma vez, com o homem sentado em cima dele. O homem negro, mais uma vez, sendo representado como imagem prova no início e no fim do filme. As portas se abrem e elas se fecham com a imagem prova da primeira imagem do cinema. Mas para além disso, o filme funciona como esse espetáculo de representação exibicionista na medida em que esse monstro metafísico é quase como essa história do cinema, ou mais, é como o espectador do cinema, que está ali constantemente vendo esse mundo de representações que está sempre à frente de nós na tela do cinema. Entretanto, o mundo representado parece estar sempre sob o controle dessa entidade metafísica e, portanto, jamais pode olhar para aquele que olha. Na medida em que, quando isso acontece, esse corpo, esse monstro, esse nós, é violado. E esse violamento da maneira tradicional de se enxergar o cinema é um violamento da história tradicional do cinema. É um rompimento do Jordan Peele da maneira como a história do cinema enxerga essa invisibilização dos grupos minoritários por uma maneira de demonstrar historicamente que a primeira imagem prova é a representação do homem negro em cima do cavalo.